Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, canal do professor Capuzzi, de Direito do Trabalho, canal este que visa a resolução das questões das peças de segunda fase do exame ou dos exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o professor Antônio Capuzzi, mestre em Direito do Trabalho, especialista em Direito do Trabalho e advogado trabalhista. Neste vídeo eu vou resolver com você o exame da 31ª prova da OAB. E no aspecto nós teremos aqui uma prova de segunda fase prática em que foi pedido, foi solicitado pela OAB que o candidato elaborasse um recurso ordinário, um RO, na esfera trabalhista. O RO ele tem uma condição peculiar, a problemática dele tem uma condição peculiar no aspecto de o examinador te dar a decisão do magistrado ou as potenciais decisões do magistrado que eventualmente afrontam a legislação, afrontam uma jurisprudência consolidada, sumulada do Tribunal Superior do Trabalho. E você, enquanto candidato, enquanto candidata, tem que ter a percepção, tem que ter a noção de que essa decisão está equivocada, está incorreta e, portanto, então, elaborar o recurso ordinário para atender os interesses daquele que o procura ou daquela que o procura. No aspecto, vamos então, como eu já disse, para o 31º exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A sistemática é sempre a mesma. Eu vou lendo aqui na tela posterior, perdão, na tela abaixo. Você vai lendo aí na sua casa, no seu televisor, no seu computador, no seu smartphone e acompanhando a resolução comigo. Tanto o problema, como também o gabarito, como também os artigos que serão lidos por mim, estão todos disponibilizados aqui no link ou nos links na descrição deste vídeo. Vamos comigo então. Débora Pimenta trabalhou como auxiliar de coveiro na sociedade empresária Morada Eterna Limitada, de 30 de março de 3 de 2018 a 7 de 1 de 2019, quando foi dispensada sem justa causa, recebendo por último o salário de R$ 1.250. Então, nós temos aqui a anotação que vamos levar a efeito no quadro. Vem comigo então, o quadro está um pouquinho maior. Desde já eu agradeço aqui o Vinícius, o Jonatas, enfim, todo mundo aqui da VP Produtora que sempre me atende muito bem. Vamos lá comigo então. Débora Pimenta, vamos anotar. A Débora Pimenta, ela trabalhou como auxiliar de coveiro e note, meu querido, minha querida que me acompanha, essa minha descrição aqui na lousa não é principalmente, especificamente, para que você copie exatamente. É só para que eu tenha uma base, uma digressão mais fácil para poder ir passando o conteúdo a você. Eu sugiro que, enquanto eu falo e as anotações que eu vou levando a efeito aqui na lousa, você também o faça, ou a faça, para que não tenha dificuldades em resolver o exercício. Então, a Débora Pimenta trabalhou como auxiliar de coveiro, vamos colocar aqui, auxiliar de coveiro, não é? Na Sociedade Empresária Morada Eterna, de 30 de 3 de 2020, de 2018, 7 de 1 de 2019. Então, 30 do 3 de 2018 a 7 de 1, 7 de janeiro de 2019, Sociedade Morada Eterna. Pronto, vamos lá. O último salário, R$ 1.250, conforme anotado em CTPS. Em razão disso, ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade. A ação foi distribuída ao juízo da 90ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí, recebendo o número X. Então vamos lá, R$ 1.250 mensais, reclamação trabalhista, vamos rapidinho aqui, 00 5 1 2 3 4 zeros 80 19 22 0090. Professor, é importante esse número? É importante porque você vai ter que fazer menção a ele na peça no RO. E você já tem também o modelo aqui embaixo, é só clicar e analisar o modelo disponibilizado para você. 90ª
Vara do Trabalho de Teresina, querido Piauí. Vamos lá. Débora formulou vários pedidos que assim foram julgados. Você perceba, através dessa pequena frase, que nós não temos a possibilidade de estarmos tratando de petição inicial ou contestação, porque a Débora já formulou e já foi julgado o pedido, ou foram julgados. Então vamos lá. O juízo declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar, vamos fazer um risco aqui, para apreciar o pedido de recolhimento do INSS do período trabalhado. E aqui nós vamos abordar da seguinte maneira, minha gente. Eu vou colocando aqui no quadro os pedidos apreciados pelo magistrado, tudo bem? E aí nós vamos, com outra cor, com outra caneta, analisando aquilo que é possível ser modificado e que potencialmente deve constar no CRO, que nós vamos bater com o gabarito. Então, primeiro pedido, incompetência material da Justiça do Trabalho, vamos colocar aqui número 1. Incompetência material da Justiça do Trabalho para INSS, período trabalhado. 2. Vamos lá. Reconhecido que a jornada se desenvolvia de segunda a sexta, das 10 às 4 da tarde, 10 às 16, com intervalo de 10 minutos para a refeição, conforme confessado pelo preposto em interrogatório, sendo deferido o pagamento de 15 minutos com adicional de 50% em razão do intervalo desrespeitado. Bem, vamos lá. E reflexos nas demais verbas salariais. Vamos anotando depois, nós vamos comparar e bater com o gabarito. Então veja lá, jornada de segunda a sexta, das 10 às 16. Perfeito. Intervalo de 10 minutos para a refeição. Então, preposto confessou 10 minutos de refeição. O que o juiz decidiu? Conforme confessado, sendo então deferido o pagamento de 15 minutos com adicional de 50%. Então, pagamento 15 minutos com adicional de 50% mais reflexos. Reflexos. Pronto, vamos lá. Reflexos nas demais verbas salariais. Perfeito. Não foi reconhecido o salário oficioso de mais de R$ 2.000 alegado na petição inicial. O que é o salário oficioso? É o famoso salário por fora, né? Aquele salário que é pago de forma lateral, fora do que está discriminado no Lerite e também na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Então, não foi reconhecido o salário oficioso de R$ 2.000. Então, vamos colocar aqui, não reconhecido salário oficioso de 2.000. Não reconhecido. Vamos colocando aqui o não e o deferimento. Que for deferimento, a gente vermelho para lembrarmos, depois vamos analisar. Já que o julgador entendeu não haver prova de pagamento por fora. Ok, já anotei. Foi deferido o pagamento de horas extras pelos feriados. Então vamos lá. Pagamento, horas extras, feriados. Vamos analisando. Conforme requerido pela trabalhadora na inicial, que pediu extraordinário, ou pediu o pagamento de horas extraordinárias em todo e qualquer feriado brasileiro. Essa é uma questão interessante. Vamos colocar aqui. Foi deferido o pagamento de horas extras em feriados em todo e qualquer feriado. Anota aí. Não deixa para copiar da lousa, porque pode ser que a lousa não fique tão... A questão de ser legível não fique tão clara para você. Tá bom? Vamos lá. Sendo rejeitada a preliminar suscitada na defesa contra a forma desse pedido. Ponto. Aqui está anotado. Foi deferida a indenização de R$ 6.000
a título de dano moral por acidente do trabalho, em razão de doença degenerativa, da qual a trabalhadora foi vítima. Então vamos lá. 5. Dano moral. Qual que é o valor? R$ 6.000 por conta de doença degenerativa. Vamos lá. O que mais? Conforme laudos médicos juntados aos autos. Perfeito. Foi indeferido o pagamento do adicional noturno. Então vamos colocar aqui. Vamos grifar primeiro. Dano moral vingou. Pagamento aqui vingou. O número 6 é o não. Deixa eu me lembrar. Foi indeferido o pagamento de adicional noturno. Perfeito, já que a autora não comprovou que houvesse enterro ou preparação para tal fim no período compreendido entre as 22 e 5 horas da manhã. Então, 22 e 5 horas. A ideia aqui, vamos grifar em preto, talvez fique melhor para você analisar aí, ó, o não, não e não. Aí melhor. Deferido o pagamento do vale transporte em todo o período trabalhado. Deferido o vale transporte em todo o período trabalhado, sendo que na instrução o magistrado indeferiu a oitiva de 2 testemunhas trazidas pela sociedade empresária que seriam ouvidas para provar que ela entregava o valor da passagem em espécie, né, diariamente à trabalhadora. Então, número 7, pagamento vale transporte. Importante nós anotarmos indeferimento de 2 testemunhas, não é? Indeferimento de 2 testemunhas. Pronto, só para lembrar. Mais que isso, foi julgado procedente o pedido de devolução em dobro, como requerido na exordial, na petição inicial, de 5 dias de faltas justificadas por atestados médicos, pois a preposta reconheceu que a empresa se negou a aceitar os atestados porque não continham CID, Classificação Internacional de Doenças. Então, vamos anotar, depois nós vamos batendo com o gabarito da Ordem dos Advogados. Então, número 8, vamos colocar aqui, pagamento em dobro de 5 faltas justificadas. Tá? Vamos só comentar aqui, veja, essa argumentação da empresa, como a preposta reconheceu aqui, de não aceitar os atestados médicos, justamente pelo fato de eles não conterem a CID, a sigla da Classificação Internacional de Doenças, não vinga. Tudo bem? Até porque é uma questão que afronta a privacidade ou mesmo a intimidade do trabalhador enquanto paciente. Se você, enquanto paciente, não autorizar o seu médico, enfim, o seu dentista a constar a CID, a Classificação Internacional de Doenças, no seu atestado, não é o profissional de saúde não pode agir de forma contrária, e muito menos a empresa exigir que o trabalhador comprove ou demonstre, ou melhor, entregue um atestado médico com a CID específica. Caso contrário, nós estaríamos invadindo uma esfera da, repito, privacidade ou intimidade do próprio trabalhador ou da trabalhadora, tá? Vamos lá. Prosseguindo, vamos por pagamento em vermelho. Para facilitar aqui. 9. Foi deferido o pagamento correspondente a uma cesta básica mensal. Uma cesta básica mensal. Vamos lá. Porque sua entrega era prevista na convenção coletiva que vigorou no ano anterior, 2017,
a 2018. Bom, então essa previsão de entrega de uma cesta básica mensal tinha previsão na CCT de 2017 e 2018. O que é a CCT, professor? A Convenção Coletiva de Trabalho, que é quando o sindicato patronal conversa com o sindicato dos trabalhadores. Tudo bem? Se você tem dúvida a respeito, me manda, me provoca aí nos comentários ou mesmo no Instagram, nós conversaremos a respeito. Tá? Era previsto na convenção coletiva que vigorou no ano anterior. E no entendimento do julgador, uma vez que não houve estipulação de nova norma coletiva, a anterior foi automaticamente prorrogada no tempo. Então, o magistrado entendeu aqui pela ultratividade da norma coletiva. E eu vou explicar isso aí no momento adequado. Ultratividade da CCT. Perfeito? Vamos lá. Para concluir, então, foram deferidos honorários advocatícios em favor do advogado da autora, na razão de 20% da liquidação. Então, número 10, honorários advocatícios de 20% da liquidação. Ok? Em favor do advogado autora e em favor do advogado da ré, no importe de 10% em relação aos pedidos julgados improcedentes. Então, vamos colocar aqui autora e honorários advocatícios de 10% para o réu, para o advogado do réu. Que interessa, vamos lá, deixa eu grifar aqui. Então, aqui nós temos a cesta básica, pagamento do vale transporte. Então, tivemos basicamente, deixa eu ver se falta alguma coisa. Não. Diante disso, da condição do advogado da ré, perfeito, redija a peça prático-profissional para a defesa dos interesses da sua cliente, então, da morada eterna, em juízo, ciente de que na sentença não havia vício ou falha estrutural que comprometesse a sua integridade. É especialmente para você pensar aqui que não caberia ou não cabe embargos de declaração, já que não há nenhum vício na sentença, como diz o próprio problema, então não podemos pensar em embargos de declaração, tá bem? Vamos pensando aqui, só estruturando. O que foi julgado procedente? Pagamento de intrajornada, não deu o salário extra folha de 2.000, o que foi o pagamento de horas extras em todo e qualquer feriado, dano moral de 6.000, não deu adicional noturno, deu o pagamento do vale transporte, deu o pagamento em dobro de 5 faltas justificadas, deu o pagamento de uma cesta básica mensal pela ultratividade da norma coletiva e deu também o pagamento de honorários advocatícios de 20%. Tá? Vamos lá. É importante dizer, vou pedir para o Jonas, por gentileza, para nós irmos para o gabarito, meu caro. Aí, maravilha. Primeiro ponto que eu quero dizer para você veja que no gabarito, especificamente, nós temos petição com formato de recurso ordinário, interposto perante o juiz da 90ª Vara do Trabalho Teresina, com as razões recursais ao TRT. O modelo nós temos no link que está na descrição do vídeo. Meu objetivo aqui é comentar pura e simplesmente a peça, para que você possa ouvir no carro, tomando banho, fazendo a sua caminhada, fazendo um almoço, um jantar, uma comida, enfim. Tá? Toda e qualquer atividade diária você possa colocar ali no seu fone, enfim, no seu computador, no seu smartphone e, enfim, utilizar essa gravação para absorver melhor o conteúdo. Se você quiser o modelo especificamente, tá na descrição do link direitinho o modelo do RO, a primeira peça de interposição, depois a peça com as razões de recurso, tá bom? Indicação do 895, fundamental, porque o 895 da CLT prevê o cabimento da interposição de recurso ordinário de sentenças de primeiro grau. Perfeito? Muito simples, é só você ir no 895.1 da CLT, Iller, tá? Indicação da recorrente, que é a morada eterna limitada. Recorrente, não vai falar reclamada aqui, porque reclamada passou. Nós estamos diante de um recurso, e quando nós estamos diante de um recurso, recorrente é aquele que pretende a modificação da decisão de primeiro grau. Perfeito? Então, recorrente, recorrida ou recorrido. No caso aqui, recorrida é a empregada, que é a Débora Pimenta, tá?
Indicação também muito importante, conforme consta no gabarito, do recolhimento de custas e do depósito recursal. E por quê? Nós estamos falando de reclamada, de empresa. Portanto, a empresa foi sucumbente, a reclamada sendo sucumbente enquanto empresa, precisa necessariamente, guardadas as exceções, não vamos abordar aqui. Se você quiser um vídeo específico sobre isso, eu faço, me pede aí nos comentários que a gente grava, não tem problema algum. É que o comentário, perdão, o comentário da peça ele tem que ser um pouco enxuto. Caso contrário, o vídeo extrapola 50 minutos, 1 hora e ninguém aguenta ficar ouvindo, tá? Então, vamos lá, nós temos que ter o recolhimento do preparo, que é o depósito recursal, vinculado a uma tabela expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho com suporte da CLT, e também o pagamento de custas, tudo bem? 2% sobre o valor fixado, ou arbitrado provisoriamente em sentença. Não temos esse valor efetivamente aqui, tá? Então nós deixaremos tudo em branco. Mas é importante que você saiba esses pontos recorrente, recorrida, indicação do 8951 da CLT, também na peça de interposição, comprovação do pagamento de custas e de depósito recursal. Tá certo? Perfeito? A partir disso, nós vamos para as razões recursais em si. Lá nas preliminares, pedir, Jonas, por favor, subir um pouquinho só rodar, rodar um pouquinho. Ah, isso, meu caro, maravilha. Perfeito. Nós vamos entrar nas preliminares do próprio recurso. Né? Na verdade, aquelas preliminares por cerceamento do direito de defesa. Antes disso, melhor dizendo, eu quero só comentar rapidamente esse ponto da incompetência material da Justiça do Trabalho. Você vai ver que o gabarito ele não aborda esse aspecto da incompetência material da Justiça do Trabalho, justamente pelo fato de a decisão nesse aspecto estar correta, não é? E correta, inclusive beneficiando a própria recorrente, a própria reclamada, a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a execução, a cobrança, melhor dizendo, das contribuições previdenciárias do período trabalhado. Nós temos a súmula 368 do Tribunal Superior do Trabalho, não trago aqui, só estou fazendo um comentário en passant, que diz que é competência da Justiça do Trabalho executar as contribuições previdenciárias daqueles valores que emanam da sentença ou de um acordo homologado, e não pura e simplesmente do período trabalhado. Tudo bem? Então, se você tiver dúvida a respeito, como nós não temos que fazer menção na aula de hoje sobre esse aspecto, até porque a OAB não pede, tá? Você me provoca, eu te explico, se quiser um vídeo, a gente grava um vídeo também, não tem problema, tudo com muita tranquilidade. Eu só não vou entrar em pontos específicos da incompetência material da Justiça do Trabalho, que nós também temos súmula vinculante do Supremo, para não desviar o foco. Então vamos lá. Preliminares no recurso ordinário. Primeira preliminar está lá, número 5 do gabarito. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa em relação às testemunhas. Olha que interessante. Veja que, nesse aspecto, no pagamento do vale transporte, qual que foi o posicionamento do juiz? Defiro ou julgo procedente o pagamento do valor correspondente ao vale transporte, não é? E indefiro a oitiva de 2 testemunhas requeridas pela reclamada, testemunhas estas com as quais a reclamada pretendia provar que entregou em espécie, não é? Eu vou pedir só para o Jonatas voltar lá no problema, meu caro, por favor, subir um pouquinho, aí beleza, desce um pouquinho, aí, beleza. Deixa eu só, um pouquinho mais, Jonatas, aí aqui. Foi deferido o pagamento do vale transporte em todo o período trabalhado, sendo que na instrução o magistrado indeferiu a oitiva de 2 testemunhas trazidas pela sociedade, que seriam ouvidas para provar que ela entregava o valor da passagem em espécie, como já temos julgado, inclusive, do STF a respeito, tá? Que ela entregava o valor da passagem em espécie diariamente à trabalhadora. Então, veja, nós temos aqui um nítido cerceamento do direito de defesa. Um cerceamento, um impedimento
da reclamada, da empresa, em produzir prova de que entregava para a trabalhadora o valor do vale transporte em espécie. É isso que está dito ali, ó. Foi deferido o pagamento, indeferiu a oitiva para provar que ela entregava o valor da passagem em espécie diariamente à trabalhadora. A empresa queria fazer prova dessa situação, o magistrado indeferiu a oitiva de duas testemunhas e julgou procedente, justamente porque a empresa não provou documentalmente, essa é a ideia, né, de que entregou o vale transporte ou pagou especificamente. Gostaria de provar com testemunhas. Desse modo, nós temos uma afronta direta, não é, ao que prevê a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 55. Vou pedir para o Jonatas ir lá no gabarito. Pode ir no gabarito, Jonatas, por favor, no meio. Aí, meu cara, maravilha. Inciso 5º, perdão, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, e mais, também é muito importante que você cite o 369 do Código de Processo Civil. Todo conteúdo probatório que seja moralmente legítimo é possível de ser feito, é possível de ser levado a efeito. Ou seja, a reclamada pretendia utilizar as duas testemunhas para fazer essa prova. Foi impedida pelo magistrado, portanto, cabe recurso ordinário preliminar por cerceamento de defesa, pedindo para que, neste ponto, seja reaberta a instrução e, portanto, ouvidas essas duas testemunhas e, posteriormente, prolatada a sentença no aspecto, né, nesse aspecto específico aí. Então, este ponto do Vale Transporte, eu acredito que matamos. Segundo ponto de preliminar também, né, agora não é um cerceamento de defesa especificamente, mas é uma preliminar porque não enfrenta o mérito. Veja, inépcia porque não identificados os feriados trabalhados, ou por ser o pedido de feriado genérico. Bem, no aspecto, vamos aqui para o número 4. Temos lá, pagamento de horas extras por trabalho em todo e qualquer feriado brasileiro. Isso que nós temos na petição inicial. Qual foi a tese da defesa na contestação? Inépcia do pedido. Olha, esse pedido é absurdamente amplo. Esse pedido prejudica, né, como forma reflexa, o meu direito de defesa. Porque se você está pedindo o pagamento de horas extras em todo e qualquer feriado brasileiro, eu preciso saber especificamente em qual feriado você trabalhou ou diz que trabalhou para que eu possa me defender adequadamente. Agora, como você está falando em todo e qualquer feriado, nós temos uma previsão específica no Código de Processo Civil, e aí vou pedir para o Jonatas ir na lei, por favor, Jonas. Lá no artigo 330, baixa um pouquinho, aí, que diz, artigo 330 do CPC, petição inicial será indeferida quando for inepta. Professor, quando a petição é inepta? Me dá uma hipótese. Sim, te dou, inclusive com indicação do gabarito da ordem. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Aqui, veja, nós temos uma causa de pedir exageradamente, se eu posso utilizar essa palavra, absurdamente ampla. Perfeito? Que não congloba especificamente os feriados em que se pretende o pagamento dos valores em dobro. Portanto, no meu modo de entender, inclusive também o gabarito da OAB nesse aspecto, é que, conquanto o processo de trabalho admita uma causa de pedir simplificada, né, apenas uma narrativa dos fatos, eu preciso ter uma narrativa certa e determinada. Caso contrário, em todo e qualquer feriado brasileiro, prejudica a minha defesa. De modo, então, que na contestação houve o levantamento dessa preliminar de inépcia, o juiz rejeitou a preliminar de inépcia e empurrou a caneta. Meteu a caneta na reclamada, deferindo o pagamento de horas extras em todo e qualquer feriado brasileiro. Então nós vamos no recurso ordinário, abaixo da preliminar de cerceamento de defesa, trazer lá preliminar inépcia da inicial e renovar este pedido, como está aqui no modelo na descrição do vídeo. Renovar esse pedido de reconhecimento pelo Estado juiz de que aquele pedido é inepto,
de que aquele pedido é incompleto, não tem condições de ser julgado, justamente porque não possibilitou que a reclamada pudesse se defender a contento. Perfeito? Então, vamos aqui no 4. Vamos lá para o gabarito. Entrando no mérito especificamente, nós temos a questão do intervalo, que, olha, é muito simples. É tranquilo. Veja, intervalo número 7, lá do gabarito. Indevido pagamento integral, perdão, indevido o pagamento integral do intervalo, mas apenas do período suprimido. Indevido o pagamento integral do intervalo, mas apenas do período suprimido. Vou pedir para que o Jonatas volte no problema. Por favor, Jonatas, sobe um pouco. Aí, tá bom, já, deu. Ó, vamos lá, vamos ler de novo. Ó. Foi reconhecido que a jornada se desenvolvia de segunda a sexta, das 10 às 16. Vamos lá pensar na CLT. Veja comigo. Se você pensar até 4 horas, eu não tenho direito a qualquer jornada, ou perdão, a qualquer intervalo intra-jornada. Posterior a 4 horas e até 6 horas de trabalho, eu tenho direito a 15 minutos de intervalo intra-jornada. E após 6 horas, eu tenho apenas, eu tenho o direito ao intervalo intra-jornada de 1 hora. Então veja que nesse aspecto, a jornada era das 10 às 6. Das 10 às 4, temos 6 horas redondas. 6 horas redondas, a reclamante, a Débora Pimenta, tinha direito a 15 minutos de intervalo intra-jornada. Perfeito? Ok. Perceba, o magistrado concedeu o pagamento de 15 minutos de intervalo intra-jornada com o pagamento adicional de 50% e com reflexos. Certo? Tudo bem por aqui? Vamos lá, vamos lendo, ó. Tá bom. Deixa eu só ver aqui. Com intervalo de 10 minutos para a refeição. Foi reconhecido que a jornada se desenvolvia de segunda a sexta, das 10 às 16, com intervalo de 10 minutos para a refeição. Conforme confessado pelo preposto em interrogatório. Veja, o preposto confessou que ela tinha apenas 10 minutinhos. Ela deveria ter 15. O juiz reconheceu, de fato, que ela tinha somente 10 minutos de intervalo intra-jornada. Portanto, ela tem direito, sim, ao pagamento dos 5 minutos sequentes. O que diz o artigo 71? Vamos para o artigo, Jonatas, por favor. Artigo 71, parágrafo 4º. A não concessão ou concessão parcial do intervalo, nesse caso nós temos concessão parcial, para repouso ou alimentação, implica o pagamento apenas do período suprimido. Qual que foi o período suprimido? Ela tem direito a 15 minutos para almoçar. O empregador dava a ela somente 10. Qual que é o período suprimido? 5. Então ela tem direito a 5 minutos de intervalo intra-jornada com acréscimo de 50%. Então aí temos que corrigir a sentença. Subir com o recurso ordinário dizendo, opa, o juiz mandou pagar 15, mas ela tem direito somente a 5. O preposto confessou que era 10 minutos. Perfeito. Ok. Tem um outro defeitozinho aí. Volta para o problema, Jonas, por favor, meu caro. Ó, temos lá um outro ponto. Em razão do intervalo desrespeitado e reflexos nas demais verbas salariais. Reflexos? Mandou refletir esses 15 minutos, que já estão errados, né, em todas as outras verbas salariais. Então, FGTS, 13º, férias. O que o 71, parágrafo 4º da CLT fala? É de natureza indenizatória. Eu já li com você. Natureza indenizatória, portanto, não tem direito a reflexo. Então, nós temos que subir com o recurso ordinário dizendo, excelência, ó, seu desembargador, realmente, devemos o intervalo intra-jornada? Devemos 5 minutos por dia, que é o tempo suprimido, sem reflexo. Com um adicional de 50%, tudo bem, mas sem reflexo. Ok? É isso que está dizendo o gabarito. Vamos lá no gabarito, por favor? Dá uma olhadinha. Olha lá, ó. Cadê? Indevido pagamento integral do intervalo, mas apenas do período suprimido. Mais que isso. Número 8. Indevidos os reflexos pela natureza indenizatória do período suprimido.
matou. Resolveu um problema aqui. Então, neste ponto, tchau. Matamos. Indevido, 9. Indicação... Ah, tá. Beleza, aqui é só indicação. 9. Indicação do 71, parágrafo 4º da CLT. Veja, é muito importante que você cite o artigo 71, parágrafo 4º, porque ele diz exatamente, ele vai na veia, na jugular do intervalo entre a jornada. Número 10. Indevida a indenização por dano extrapatrimonial ou dano moral, tá? Porque a doença degenerativa não é considerada doença do trabalho. Esse pedido aqui é bem facinho, tá? Muito tranquilo de se resolver. Então vamos lá, ó. Dano moral, R$6.000, doença degenerativa. Se você for lá no remissivo da CLT, procurar doença do trabalho, doença degenerativa, ele vai te jogar para o 21 pro artigo 21 da Lei 8.213/91. Leia comigo o artigo 21 da Lei 8.213. Vamos lá. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas, né, doença. Não são consideradas como doença do trabalho a doença degenerativa. Poxa, eu não sou médico, tá? Mas o que é uma doença degenerativa? É uma doença que é íncita à própria pessoa, independentemente de ela estar trabalhando ou não em determinada situação. É claro que pode haver exceções, evidente, tá? Mas nós estamos aqui no parâmetro estritamente legal para o exame da ordem dos advogados. Se a doença é de índole degenerativa, tá? Nós temos uma condição que afeta a pessoa que não é por conta do trabalho, mas sim por conta da sua própria condição biopsicofísica, né? Tudo bem? Tá bem? Então, nós temos um artigo específico na 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social, afastando a condição da doença degenerativa como doença do trabalho. Então, você cita o artigo 20, parágrafo 1º, a linha A da Lei 8.213 e traz esse argumento e mata a questão. Você ganha 0,50 mais 0,10, 0,60 na peça já. Tudo bem? Bora lá. Estamos então. O uso foi julgado improcedente, óbvio que eu não vou recorrer a respeito. Tchau. Adicional noturno foi julgado improcedente, não vou recorrer a respeito. Me beneficia. Vale transporte, falei. Vamos lá. 11. Não há previsão legal para devolução em dobro dos descontos efetuados. Com relação a esse pedido de pagamento em dobro dos dias que a Débora Pimenta faltou justificadamente. Ela pediu, vamos lá entender então, a Débora Pimenta faltou 5 dias, ela entrou em juízo pedindo, olha, eu quero o pagamento desses 5 dias em dobro, porque a empresa não aceitou os atestados médicos que eu apresentei. Se você pesquisar em todo o ordenamento jurídico brasileiro, não existe parâmetro legal para esse tipo de pedido. Não tem uma norma jurídica a qual ela possa se basear. Nós não temos previsão disso no ordenamento jurídico brasileiro. Então, se um trabalhador não vem, eu desconto aquele valor dele, ainda que seja uma ausência justificada, ele tem direito, se tanto, apenas ao pagamento do dia, não ao pagamento do dia em dobro. Tanto que o próprio gabarito da CLT indica o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é a ninguém será dado, ou melhor, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu só posso ser obrigado a fazer algo, ou só posso ser obrigado a não fazer algo, se tiver lei que me obriga. Então eu só posso ser obrigado a pagar em dobro uma falta justificada se tiver lei me obrigando. Caso contrário, eu tenho que pagar o dia, pura e simplesmente. Aqui a Débora Pimenta faltou de forma justificada durante 5 dias, apresentou o atestado, ela teria direito ao quê? Ao pagamento comum, não ao pagamento em dobro. Então a sentença está absolutamente errada. O juiz julgou absolutamente errado aqui. Você vai indicar o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal e falar, velho, pera um pouquinho, cadê artigo de lei? Cadê lei que impõe ao meu cliente o pagamento em dobro? Não existe.
de modo então que o pedido deve ser julgado improcedente, como está no próprio gabarito. Vamos lá, caminhando para o fim. Cesta básica. Aqui é algo discutível, não é? Claro, mas depois da reforma trabalhista de 2017, praticamente essa tese morreu, conquanto nós, em alguma medida, acabemos reavivando ela. Eu vou explicar rapidamente e a gente parte para o fim. Cesta básica. Me parece que é o pedido mais chatinho. Cesta básica mensal. Então o juiz concedeu uma cesta básica mensal com fulcro no quê? Com base no quê? Perceba, a Débora Pimenta ela foi admitida em 2018 e saiu em 2019. Então, 2018/19. Essa possibilidade de a Débora Pimenta ter direito, né, à cesta básica se vinculava a uma norma coletiva, a uma convenção coletiva de 2017 e 2018. Não 2018 e 2019. Então nós tínhamos uma convenção coletiva de trabalho prevendo o pagamento de uma cesta básica mensal ao trabalhador da morada eterna aqui, de 2017 a 2018, um ano. 2018 para frente, nós não tivemos mais convenção coletiva, não tivemos mais norma coletiva, como diz o próprio problema. Se não tem mais norma coletiva, o direito à cesta básica cai, porque o direito à cesta básica não está previsto na lei, está previsto basicamente, tem esse direito aqui, respaldado em norma coletiva. O que o juiz entendeu? Ah, pera um pouquinho. A Convenção Coletiva de Trabalho vigorou 2017 e 2018, um ano. No outro ano, 2018 e 2019, não teve norma coletiva. Eu vou prorrogar. Como não teve norma coletiva, eu faço de conta que a Convenção Coletiva 2017 e 2018 se prorroga para 2018 e 2019. Isso chama-se ultratividade da norma. Eu cuspo a norma para frente. Eu faço de conta que ela vigora. Mas não tem norma, não, eu faço de conta. Bom, nesse aspecto, nós temos os 600 e alguma coisa lá do artigo da CT a matar, meu querido Jonatas, 614, parágrafo 3º, diz: não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo superior a 2 anos, porque não implica em nada na gente. Sendo vedada a ultratividade. Pronto, no finalzinho do 614, parágrafo 3º, mata a decisão do juiz. Vedada a ultratividade. Juiz, você não pode fazer de conta que a norma coletiva vá para frente, sem previsão em outra norma coletiva. Eu não posso prorrogar a norma coletiva se não tiver uma outra norma coletiva formal instituída. Se não tem norma coletiva, cai o direito que está previsto naquela norma que perdeu a vigência. A norma de 2017 e 2018 perdeu a vigência. Acabou a vigência, acabou. Tem como eu ter cesta básica novamente? Tem, desde que seja instituída a nova norma pelo sindicato. Agora, não pela ultratividade, não pelo faz de conta. Tudo bem? Então, subi com um recurso ordinário sob esse argumento, citando o 614, parágrafo 3º, como está aí no gabarito. Finalmente, temos, aí é mais a questão de você olhar a forma do recurso ordinário, requerimento de admissibilidade e conhecimento de recurso, que tem aqui no modelo. Perdão, antes disso tem os honorários. Rapidinho também, tá? Aqui, outra decisão puramente equivocada do magistrado. Veja, ele deu 20% de honorários sucumbenciais para o advogado da Débora Pimenta. Pera um pouquinho. A CLT prevê de 5 a 15, não 20. Portanto, essa decisão já está absolutamente equivocada. Tudo bem? Não pode chegar a 20. A CLT fala 5 a 15. Professor, mais 20. 20 é o CPC, meu cara, de 10 a 20. Aqui que rege a CLT. E mais, deu 10% para mim, para você que está defendendo a morada eterna. Pretenda subir para 15, com base na própria CLT. 791, agora me falha. Não vou falar, de repente eu falo o artigo errado. 791 alguma coisa, ou A, por aí. Tudo bem? Essa é a lógica. Aí nós vamos para os requerimentos finais formais, né? Aquilo que você vai analisar puramente no modelo que eu deixo para você.
requerimento de admissibilidade e conhecimento do recurso, que o recurso seja conhecido e provido, não é? Requerimento de acolhimento das preliminares, provimento da reforma da decisão, tá tudo no modelo, e fechamento, tá? Basicamente, meu querido e minha querida, essa é a ideia do exame 31 da Ordem dos Advogados do Brasil. Não foi um exame fácil, tá? Um exame que exigia, de fato, uma capacidade apurada em alguns pontos, como, por exemplo, a questão do desconto em dobro, né, ou melhor, do pagamento em dobro, questão da cesta básica, atenção, na verdade, né, do vale transporte, quando eu tenho que pedir para os autos serem retornados à primeira instância para as testemunhas serem ouvidas. Então não é um caso tão simples de se resolver, mas perfeitamente possível, como você viu, acompanhou aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se esse vídeo te ajuda, enfim, compartilha, curte aí, se inscreve aqui no canal, que isso vai fazer com que o canal cresça e o YouTube ele divulgue, né, ele entregue esse conteúdo, o algoritmo entregue esse conteúdo para mais pessoas também, tá? Se você quiser um contato direto comigo, vai lá no Instagram, Professor Capuzzi. A gente bate um papo, troca uma ideia. Se tiver dúvida, pode me perguntar. Eu vou respondendo, claro, na medida do possível, tá bom? Desejo que você fique com Deus. Até a próxima. Tchau.